E hoje o SBT vai realizar uma entrevista exclusiva com o ex-vereador do município de Campo Verde e sargento reformado da Polícia Militar, Sampaio, que vai falar pela primeira vez aos meios de comunicação desde que foi cassado aqui pela Justiça Eleitoral. Uma decisão muito controversa que tem chamado a atenção. E o Sampaio vai falar sobre essa situação, né, Sampaio? Infelizmente ocorreu com você, né? E foi um caso assim, que aconteceu muito rapidamente, né? Inclusive você foi pego de surpresa, né? Sim, eu fui pego de surpresa, né? Mas essa decisão, vou ter que falar da lei que rege o processo eleitoral para o público estar entendendo, né? A Lei 9.504, de 97, no seu artigo 10, parágrafo 3º, ele estabelece que toda chapa tem que respeitar uma cota mínima de 30% e máxima de 70% de gênero, né? E no seu artigo 11, lá fala todos os requisitos para estar registrando uma candidatura. Dentre elas, a ata da convenção, né, partidária e uma declaração do próprio candidato. Ou seja, por si só, já demonstra o interesse do candidato em competir, em participar de um processo eleitoral, né? E nesse caso que a gente sofreu, após as eleições, né, detectou que uma candidata zerou o voto. A Liviane, ela já estava como pré-candidata. Antes de eu chegar no grupo, ela foi uma das primeiras mulheres a ser candidata do PSL, né? E aí começou as reuniões, as atas de reuniões, ela sempre participava, ela tinha uma apresentação assim diferente, né? E quando começou em si o processo eleitoral, na convenção partidária, eu estava de quarentena por causa da minha esposa, devido à Covid, e eu participei remoto. Ela participou presencialmente na convenção. Só que, como estava na questão da pandemia, várias fotos assim não eram divulgadas porque estava de receio de aglomeração, né? Estava tudo novo para o pessoal. Batalhei, consegui a eleição e, após o termo das eleições, que ocorreu no dia 15 de novembro de 2020, constatou que a candidata teria zerado. Aquilo dali gerou uma preocupação, mas eu pesquisei, né, vários assuntos e, por si só, não caracteriza fraude eleitoral. Tem que ter umas provas robustas, né? E tinha um vereador na época, que meu amigo, ele falou: Sampaio, tem uns vereadores aqui mobilizando para trabalhar esse processo contra você. Eu falei assim: ó, eu estou com a consciência tranquila, eu não fiz nada, nem filiado no partido eu não estou, né, porque eu filiei por ser militar, eu filiei por excesso de segurança no dia que eu fui empossado, no dia 1º de janeiro de 2021, que o Ricardo assinou minha filiação, né, porque o militar na ativa, ele concorre pela ata de convenção. Quando eu fui intimado, a gente levantou todos os documentos, o partido PSL contratou 200 mil santinhos, desses 200 mil santinhos, 190 mil foi para os candidatos a vereadores e, na parte de trás, o prefeito com a vice. E o partido, em momento algum, teve distinção, ninguém recebeu um centavo de fundo eleitoral. Aí, quando eles entraram com o processo, né, o que eles entraram? Foi uma única conversa que ela teve com um amigo dela no Messenger, que ocorreu após as eleições. Somente aí que o partido ficou sabendo da desistência dela. E aí a única prova era isso e 4 testemunhas. No dia da audiência, 2 testemunhas não foi localizado pelo oficial de justiça, que eu acredito ser perfil fake, né? Porque essa conversa, uma dessas já é da conversa do Messenger, né, que foi após as eleições, não foi localizado, e outra 2 testemunhas que eu lembro era mulher, e que era ligada ao vereador na gestão passada, né, como indicada na Câmara, e que foi dispensada pela advogada dele. Então, quer dizer que não teve nenhuma testemunha. As nossas testemunhas foi ouvida a candidata Liviane, a contadora do partido, né, e
o delegado do partido. Ouviu todo esse processo aí, o Ministério Público deu parecer pela improcedência da ação proposta pelo PT, e assim a juíza sentenciou, né, pela totalmente improcedente ação. O PT recorreu no TRE, chegando lá o processo nomeia o relator, e o relator dá vista ao procurador regional eleitoral. O procurador regional eleitoral deu seu parecer pela improcedência do recurso do PT e pela manutenção da sentença aqui de Campo Verde, né? Assim, o juiz relator também entendeu que não houve erro na sentença aqui e que manteria a gente no cargo, né? Aí houve um pedido de vista pela desembargadora e ela divergiu o voto do relator. Aí os outros 4 acompanhou o voto da relatora e eu fui voto vencido por 5-2, né? Aí desse daí, o processo está em Brasília, ainda o processo está correndo, né? E está na mão de Deus, né? Está na mão de Deus, a gente não estou inelegível, né? O que levou a estar procurando vocês aqui, Paulo, é porque algumas pessoas de má fé andam falando que eu fui caçado por corrupção, certo? Inclusive, minha esposa foi abordada por diversas vezes, né, em comércio e tal. Falei, nossa, eu não acredito que o Sampaio foi caçado por corrupção. Eu não tenho nada a ver com isso daí. O partido também não tem nada a ver, porque a legislação e a jurisprudência do TSE admite a desistência tácita. O partido só ficou sabendo da desistência dela após as eleições, né? E ela, em seu depoimento, ela confirmou isso, que ela, por si só, resolveu não comunicar ao partido a desistência dela. O que chama a atenção, né, Sampaio, é que foi muito rápido essa questão toda do processo, né? Talvez, um caso inédito aqui no estado de Mato Grosso, a celeridade com que você foi deposto do cargo, né? Sim, eu fui o primeiro político do estado de Mato Grosso a ter um afastamento de imediato num processo semelhante a esse daí. A gente, quando entrou nessa política, a gente sabia que ia ter algumas desertas a passar, né? Tanto é que eu vim de 3 processos internos na Câmara, né? Um foi por eu estar com a minha túnica militar, o próprio regimento me permite, né? Ele fala que o vereador deverá comparecer no horário prefixado das reuniões devidamente trajado, né? E fizeram uma denúncia que eu estava com a túnica militar, que eu estava quebrando com decoro. Aí fez outra denúncia que eu estava na tribuna armado, parece que essa pessoa tem um raio-x, não sei. Eu fiz a defesa, fui absolvido na comissão de ética. Aí a gente foi em Brasília buscar recurso para a pavimentação do distrito industrial, sofri outra denúncia por improbidade administrativa, inclusive saiu em algumas mídias, farra com dinheiro público, né? A gente fez a defesa, foi absolvido, o Tribunal de Contas do Estado entendeu a justificativa, né, e a gente não foi punido. E aí houve esse investimento nesse processo, né, que levou a gente a estar afastado, né? O senhor acredita, Sampaio, que o senhor passou então por um processo de fritura e fizeram uma panela, demais componentes da Câmara de Vereador, para investir nesse processo contra o senhor? Seria isso realmente que o senhor acha que aconteceu? Sim, porque esse vereador, na época, né, em 2020, antes de eu ser eleito, né, a gente já sabia que tinha alguma coisa lá que está prejudicando, né? Então a gente sabia que ia ter uma luta. Eu estou com a minha consciência tranquila, não houve sequer nada contra mim, eu não estou inelegível, o partido não errou, a jurisprudência admite-se a desistência tácita, foi o que a candidata fez, né? Agora está lá no grau de recurso lá, de embargo, e aí vamos aguardar a última decisão. Foi surpresa para todo mundo, mas, assim, eu acredito na justiça de Deus, porque é esse que a gente tem que temer. Agora, o que o senhor acredita que o senhor fez para que houvesse, então, essa perseguição contra o senhor na Câmara? O que o senhor estava fazendo que estava incomodando tanto esse pessoal?
Olha, eu não tenho uma noção, né? Eu sempre procurei fazer o meu serviço da melhor forma possível, né? E eu até, assim, a gente tem que ver o reconhecimento aí da Câmara de Vereadores, que está sempre buscando recurso, né? E para o bem do município. Eu não sei o porquê que eu estava tendo isso daí. Eu, pessoalmente, eu não tenho desavença com nenhum dos vereadores, né, da minha gestão. E então eu não sei por que isso, mas o que me estranhou é que essas ações assim veio se encaixando depois das decisões, né, que a gente refletiu, respirou, né, na hora lá que saiu a decisão, você procurou a gente para estar dando a nossa versão e a gente, no momento, por orientação da advogada, achou melhor não fazer, né, até mesmo porque não tinha entendido a situação, né? E aí depois vem chegando as informações, né? Ah, aconteceu isso, o pessoal estava armando. Inclusive, teve vereadores que acompanhou ele em Cuiabá para ir buscando advogado e tal. Então, quer dizer, eu estou com a consciência tranquila. Eu não fiz nenhum mal para nenhum vereador e estou pronto aí. E foi uma substituição totalmente oposição, né? Um defende o MST, eu defendo o agro. Um defende o Lula, outro defende o Bolsonaro. Eu defendo o Bolsonaro. Um é do PT, hoje eu estou no PL. Então, está aí a disputa.